da live do Governo do Estado, SDE e FAPESC, com o tema Em Santa Catarina, inovação é o maior propósito. Santa Catarina ocupa uma posição de vanguarda no cenário nacional quando o assunto é inovação, sendo o segundo estado mais competitivo do país, conforme a edição de 2020 do ranking de competitividade dos estados do Brasil. Dentre várias ações para alavancar a economia, o Estado vem investindo na consolidação da rede catarinense de centros de inovação, fortalecendo assim, com eles, a cultura de inovação nas organizações locais e conectando atores do ecossistema regional entre si e com o mundo. A rede de centros se estabelece como um conjunto de ambientes de inovação espalhados pelas mais diversas regiões do Estado e apoiados pelo governo de Santa Catarina. Os esforços do governo se voltam para acelerar o necessário desenvolvimento de negócios e organizações rumo à nova economia e ao novo mundo que está se descortinando diante de nós, especialmente neste momento pós-pandêmico. Eu estou aqui recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do governo aqui de Santa Catarina, Rogério Siqueira, também o Fábio Zamotti Holthausen, ele que é presidente da FAPESC, e Rafael Maier, diretor da CTI, aqui na secretaria também. Eu começo dando as boas-vindas para o nosso secretário Rogério Siqueira e já perguntando, secretário, você que é um profissional tão ligado, tão antenado nas tendências mundiais, qual é o teu conceito de inovação? Olá, inovação é tudo aquilo que a gente pode melhorar o desempenho e a performance elevada à 10ª potência. Mas antes de mais nada, Rúbia, eu gostaria muito de dar boas-vindas ao stand do Governo do Estado no Case Startup Summit 2020. Nós estamos aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a FAPESC. Tenho certeza que vai ser um momento de troca de experiências em prol da inovação e desenvolvimento de startups. Santa Catarina é uma referência nacional em geração e densidade de startups, resultado de um trabalho sério e integrado que envolve governo, sociedade, instituições de ensino e iniciativa privada. Em Santa Catarina, a inovação não é uma palavra de moda, é uma política de desenvolvimento e política de Estado e não de governo. Estamos implantando um projeto pioneiro em todo o país, a Rede Catarinense dos Centros de Inovação para impulsionar o ecossistema de empreendedorismo e inovação estadual e auxiliar na guinada da matriz econômica catarinense, junto e rumo a um desenvolvimento de conhecimento e tecnologia. É uma honra muito grande estar aqui participando desse evento e também cumprimento o Fábio, da FAPESC, e o Maier, da DCTI, que vão nos ajudar agora no desenvolvimento dessa conversa. Obrigada, secretário. Quero dar as boas-vindas também para o Rafael Maier, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável aqui de Santa Catarina. Rafael, eu acho que a palavra de ordem é reinvenção, adaptação, e é um momento muito oportuno para quem quer inovar e empreender. O trabalho é fundamental da rede de centros de inovação aqui no nosso estado, não é? Exatamente, Rúbia. Então, olá para todo mundo que nos acompanha aí nesse importante evento. É bom tê-los aqui conosco, mesmo com esse distanciamento e com essas conexões digitais, né? É um momento único, é um momento que acaba exigindo muito de todos, da sociedade, famílias, empresas, poderes públicos, entidades, mas a boa notícia é que é justamente nesses momentos que o brasileiro, e principalmente o povo catarinense, por sua característica, que nós conseguimos nos reinventar muito. É nítido a forma criativa, a forma de um pensamento que está sempre dentro do povo catarinense, a facilidade de criar, de se reinventar, de melhorar seus processos, de responder de maneira inovativa para essas situações adversas. A inovação e o empreendedorismo inovador sempre foi um caminho muito forte em Santa Catarina. E mesmo com a pandemia, e vejo que até pelas dificuldades por ela
causadas, Santa Catarina ela se destacará, né, nesse retorno à economia, na retomada da economia. Catarinenses que, por hora, podem ter perdido seus empregos, voltarão ou empreendendo, ou participando de novas reinvenções de empresas, em novos negócios, porque isso é real dentro do DNA de Santa Catarina. E estamos promovendo, sim, um ambiente propício para isso. A Rede Catarinense de Centro de Inovações, ela está surgindo justamente para oportunizar um novo momento para a nossa sociedade. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre os centros que já foram entregues e os que ainda serão neste ano, né? Quero também agradecer aqui a participação do Fábio Zabotti Holthausen, que é presidente da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. Bem-vindo, Fábio. Qual é a relação de inovação e pesquisa? Explica para a gente, por favor. Olá, Rúbia. Primeiro, um prazer estar aqui no Case Startup Summit, também numa modalidade diferente, né? Uma modalidade que também utiliza a inovação a partir da própria reinvenção que todos tivemos que promover em função da pandemia, né? No ano passado, o Sebrae fez um evento gigante, né? Um evento sensacional, e com certeza está repetindo agora, né? nessa modalidade aí online. A inovação e a pesquisa, elas têm uma relação quase que contínua, né? uma da outra. A inovação, ela pressupõe conhecimento, ela pressupõe toda uma pesquisa e um desenvolvimento para que a gente gere, né, aquela inovação que o secretário falou, né? Quanto mais disruptiva, mais pesquisa, mais desenvolvimento a gente precisa, né? O tempo, a equipe, a formação de pessoas, né? Então, eu não posso... É difícil a gente falar de inovação sem a gente falar em pesquisa, sem desenvolvimento de ciência, né? E a ciência, a pesquisa, ela é a geração desse conhecimento que nós temos a partir da investigação científica, gerada por pesquisadores capacitados, por pesquisadores que têm uma continuidade de um processo evolutivo em termos de conhecimento, e que vão gerar uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada, né? E ambas, a gente ouve falar muito da pesquisa aplicada como um fator de geração de inovação, mas a pesquisa básica também ela gera inovação, porque a pesquisa básica também ela pode gerar um conhecimento disruptivo e que vai gerar uma inovação aí no futuro. Então, falar de inovação, falar de tecnologia, falar de ciência e de pesquisa, né, a gente está falando tudo dentro de um mesmo ecossistema, né? E para a FAPESC é muito importante ser uma entidade que, em Santa Catarina, apoia e é executora da política catarinense aí de ciência, tecnologia e inovação. A FAPESC tem vários programas de incentivo aí, no decorrer dessa live a gente vai falar sobre eles também, para você que pensa em empreender. Esse ano, muita gente está experimentando a inovação. Secretário Rogério Siqueira, na verdade, a Secretaria tem um papel de entregar mais 7 centros de inovação ainda em 2020. Explica para quem está nos assistindo agora, seja um empresário, um empreendedor que já escalou, ou ainda quem pensa em empreender, qual é o papel de um centro de inovação dentro do ecossistema, para a sociedade, para a academia, enfim, para todos os atores do ecossistema? Muito boa pergunta, e nos dá a oportunidade de também expor a ideia geral da estratégia que o Estado pretende implementar com o Centro de Inovação. Os centros de inovação nada mais vão ser do que os hubs da economia colaborativa e criativa, dessa nova economia que vai surgir nesse momento. O que pretendemos fazer é que, com essa relação entre a sociedade civil, as academias e o empresariado, o Centro de Inovação seja realmente o centro de todas as ideias de desenvolvimento para essa nova economia. É fundamental que não pensemos apenas no que diz respeito à área física, mas sim a inteligência envolvida e olhar principalmente para as novas tendências e as matrizes econômicas, que são
fundamentais para que a gente possa contribuir. Na verdade, o Centro de Inovação, como nós já entregamos 6 até agora, e depois até o Maia pode falar um pouquinho mais sobre isso, são elos de ligação em todo o ecossistema, que vão permitir o desenvolvimento de novas tendências econômicas, como também a criação de novos sistemas de trabalho e novas modelagens de desenvolvimento sustentável. Todo mundo fala de uma cidade empreendedora, ou de uma cidade que possa desenvolver a partir de sistemas de planejamento mais adequados. O que o Estado está propiciando e desenvolvendo são as cidades sustentáveis, que vamos criar a partir desses centros de inovação, cidades mais prósperas e desenvolvidas a partir de ideias relacionadas com esse desenvolvimento do ecossistema. É muito importante que todos tenham conhecimento de o que é o Centro de Inovação, mas, na verdade, não só conhecimento. Na verdade, precisamos que todos participem para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento principalmente voltados para as novas carreiras, a nova economia colaborativa e inovadora. Como é que você vê, secretário, essa aproximação do setor privado, né, com o público? Você que vem de longos anos aí da iniciativa privada. Eu creio que isso é não é uma necessidade apenas, é uma referência importantíssima. O desenvolvimento está linkado à iniciativa privada. Sem essas relações, não há como a gente criar o desenvolvimento. O Estado, como a FAPESC, fazem parte da locomotiva para impulsionar esse desenvolvimento. Mas quem vai executar efetivamente é a iniciativa privada. É fundamental que tenhamos também espaço para as novas gerações de profissionais que estão chegando no mercado e que a gente possa realmente contribuir para a utilização dessa mão de obra. O Estado está desenvolvendo vários programas no sentido também de auxiliar na formação de mão de obra qualificada e também focada no desenvolvimento dessas novas economias, como eu já venho falando há algum tempo. A iniciativa privada precisa também ser provocada para desenvolver esses novos projetos. E isso que a FAPESC, a SDE e a Diretoria de Tecnologia e Inovação têm como principal propósito mobilizar toda essa sociedade, envolvendo inclusive a academia, que é fundamental que a gente possa contribuir também para mostrar as tendências das novas profissões que ainda não existem. Então, nós temos agora, nos próximos 10, 20 anos, o surgimento de profissões que ainda não estão sendo desenvolvidas na academia, mas é fundamental e é nossa obrigação alavancar esse movimento. Rafael, já foram entregues 6 centros de inovação aqui em Santa Catarina. Eu visitei o Orion Park, lá em Lages, né, na Serra, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é a troca de experiências entre os empreendedores, né? Estar dentro de um centro de inovação possibilita isso. De repente, um erra em alguma coisa, o outro já vai lá, ajuda, já levanta, isso é muito legal. Exatamente, Rúbia. Estar dentro de um centro de inovação não é acessar apenas uma excelente estrutura, não é estar em apenas um prédio muito bonito, é estar, com certeza, estar inserido dentro do ecossistema. E isso te traz vantagens gigantescas. Possa ser desde estar em contato com determinados captações de fomento, troca de contatos, networking, programas, capacitações. A verdade é que muitas vezes é num cafezinho que você vai tomar e você conversa com outro empresário ou um outro profissional e ali muitas coisas acontecem. E o que nós estamos fazendo é justamente interligar todos esses centros de inovações. E aí está a grande diferença de Santa Catarina, porque nós, quando falamos de centro de inovação,
nós não estamos falando de centros de inovações isolados, espalhados, nós estamos falando de uma rede, nós estamos falando de centros de inovações conectados. Então, união, né? Exatamente. Às vezes, uma solução que às vezes pode chegar no sul de Santa Catarina, num centro de inovação no sul de Santa Catarina, pode encontrar um complemento no norte, no oeste, meio oeste, no litoral, porque os centros de inovações estão conectados. Né? Falasse do nosso centro de inovação, do Orion Park, é um centro de inovação que modificou drasticamente a realidade daquela região. Estamos falando aí só de impostos recolhidos em 2019 para mais de 12 milhões de reais, captados em fomentos, mais de 2,3 milhões de reais para as empresas residentes que por lá estão. São mais de 20 empresas residentes, 22 virtuais, 80 e poucas aceleradas, né, outras trabalhando com co-creation, que chegam a um pool de praticamente 140 empresas. E não é só isso, porque nós estamos falando que ali está se concentrando muita coisa, mas a verdade é que ali se concentra para se dissipar em toda a região. Né? E esse é um dos papéis fundamentais dos centros de inovações e principalmente dentro do contexto da rede catarinense de centros de inovações. O quão eles estão interligados e o como isso traz uma vantagem competitiva enorme para Santa Catarina. Sem dúvida. Fábio, acho que um dos últimos, ou o último centro de inovação, se eu não me engano, Rafael, que foi inaugurado foi o de Videira, né? O Centro de Inovação de Videira. E lembrando rapidamente aí do programa Nascer, que é apoiado pela FAPESC, né? Um programa super importante que está percorrendo o estado, está no centro de inovação, está envolvendo todos esses empreendedores. Rubia, o programa Nascer é um programa muito bacana, porque ele nasceu justamente de uma percepção que nós tivemos de um outro programa realizado pela FAPESC, que é o Centelha. É um programa de geração de startups, de geração de negócios, em parceria com a FINEP, que é uma agência nacional, e o Centelha rodou no 2019 para 2020, e nós tivemos 1.219 propostas submetidas, né, dentro de um grande funil para chegar lá no apoio a 28 empresas que receberam 60 mil reais cada uma para desenvolver o seu negócio. Mas o que nós percebemos? No caminho, nós tínhamos muitos negócios, muitas ideias que não tinham um nível de maturidade suficiente para estar concorrendo numa chamada pública, né? Para estar concorrendo com outros empreendedores. E foi assim que nós criamos o Nascer, né? Assim que nasceu o Nascer. Então, o propósito do Nascer foi justamente pegar todos esses empreendedores e essas pessoas que tinham motivação, que tinham interesse em estar empreendendo aqui em Santa Catarina e apoiá-los com um programa de capacitação, um programa de mentoria, auxiliando eles a montar o seu plano de negócio, a estruturar e validar o seu modelo de negócio, e com isso eles estarem aptos não só para concorrer a outras chamadas públicas de forma mais preparada, mas também a aproveitar as oportunidades de mercado. Né? Então, por quê? Porque a partir do momento que tu desenha um plano de negócio, vem uma oportunidade, tu já tem a empresa ali praticamente pronta para iniciar. E essa é uma parceria que é feita com o Sebrae, né, que também é nosso parceiro aqui no Startup Summit, e a gente tem conseguido aí inúmeros cases de sucesso. Né? Foram 150 empreendedores na primeira edição, nós estamos com 184 agora na segunda edição, com apoio de todos os centros de inovação. Né? Novamente, como foi falado, os centros são o hub da região. Então, não somente são empreendedores da cidade, né, mas empreendedores que estão em torno da região onde está concentrado o centro de inovação. Esses editais, eles contemplam quantas empresas de tecnologia, geralmente? Esse do Nascer, né, é para empreendedores. Então, o propósito não é necessariamente a criação de uma empresa, né, mas é capacitar os empreendedores e os times desses empreendedores. Mas foram 150, 10 em cada região. E na segunda edição, como a gente teve a gente estava em online, né, então a gente também teve que se reinventar, Rúbia, né, dentro do processo da pandemia. Então, o Nascer ele foi desenhado. Ele tinha uma parte online, uma parte virtual, mas a grande parte das capacitações e mentoria seria presencial,
né? Mas nós nos reinventamos e organizamos todos de forma online aí durante esse período, né? Em função da pandemia, com algumas atividades presenciais naquilo que foi permitido. Sim, falando em pandemia, muitas soluções foram criadas durante este ano em função da pandemia, né, Fábio? Bacana, assim, aquilo que a gente falava, né? O Rogério falava ali na inovação, né? Nesse processo de inovação, e quando tu questionou lá, né? Pesquisa, inovação, a relação, nós tivemos, no caso da Covid-19, um momento que a gente testou ao máximo o limite da capacidade dos nossos pesquisadores, dos nossos empreendedores. Nós tivemos uma pandemia que surgiu de forma muito rápida, sem precedentes, sem conhecimento muito dos efeitos de como combater isso, e rapidamente a FAPESC ela lançou 2 chamadas públicas desafiando esse nosso ecossistema, né? Uma direcionada para o ecossistema de pesquisa e uma direcionada para o ecossistema de inovação. Né? Então, desafiamos lá os empreendedores que tinham soluções que pudessem auxiliar nesse momento da pandemia, e desafiamos também os pesquisadores, ou seja, aquelas pesquisas que já tinham um nível de maturidade suficiente para que elas tivessem produtos e soluções num curto espaço de tempo. Né? E com isso aí nós temos 16 projetos sendo apoiados pela FAPESC e com inúmeras possibilidades de solução e de enfrentamento aí da pandemia, né, que com certeza auxiliaram no hoje, mas também vão auxiliar em problemas futuros, porque a gente está não só estruturando soluções, mas capacitando pessoas para que elas tenham condições e estrutura para lidar com essa diversidade, né, de forma mais rápida e de forma mais preparada, né, em termos de conhecimento. Secretário Rogério, embora tenhamos inúmeros empreendedores com uma força de vontade enorme, né, para superar este momento, é um momento muito delicado, né, economicamente falando. O que nos espera aí para 2020, hein? 2020 já está sendo difícil, né? Acho que é 2021 que você quer saber. 21, o final de 2000. Existe uma sim. expectativa de melhora, né, para esse final de ano, quis falar. Sem dúvida nenhuma. 2020 está sendo uma aprendizagem, como diz o Fábio, mas eu acho fundamental que a gente possa criar uma análise muito criteriosa sobre a política que o Estado está adotando. Porque o desenvolvimento dessa pandemia, ela ainda está incontrolado, mas nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, que não é um novo normal. Eu penso que nós temos a oportunidade de ter um novo humano. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais preocupadas em poder se integrar mais e poder mais se envolver nas soluções, e é por isso que nesse momento também a gente está criando a Secretaria, uma rede de relações com as demais secretarias de Estado e com as entidades privadas, para que a gente possa acompanhar, no caso específico do SEBRAE, esse desenvolvimento e apoiar essas iniciativas. O que a gente tem é uma situação emergencial, onde até o próprio governo federal investiu bastante nessa estabilidade, mas a gente não pode conviver com isso por muito tempo. Inclusive, junto às entidades privadas, procurar soluções de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Esse momento em que a gente vê agora, no final do ano, uma virada na economia importante, é que a gente possa criar alavancas de sustentabilidade no desenvolvimento da economia. Porque nesse momento é fundamental gerar empregos e poder viabilizar situações também de desenvolvimento de novas empresas e novos setores que nunca tiveram a participação no governo do Estado tão forte como tem agora. E o SEBRAE, pelo desenvolvimento que faz da pequena e da média empresa, é o setor que nós estamos apoiando enormemente, porque a pequena e a média empresa representam mais de 90% da geração de emprego. E é fundamental que a gente possa, até o final do ano, ter as políticas que sustentem o desenvolvimento da pequena e da média empresa no primeiro
semestre de 2021 e também que a gente crie condições de estabilidade econômica e financeira através de políticas financeiras e também programas de sustentabilidade no que diz respeito ao financiamento dessas novas empresas, essas novas carreiras que podem ser startadas a partir de janeiro do ano que vem. Rafael, você frisou bastante na união entre os atores do ecossistema de inovação aqui de Santa Catarina, né? Quais são os outros fatores que levam as pessoas de fora, de outros estados e até de fora do país mesmo, enxergarem Santa Catarina com todo esse valor quando o assunto é tecnologia e inovação? Bem, excelente pergunta, Rúbia. Vou contar uma pequena história. Uma vez eu estava trabalhando em São Paulo, né, minha área é computação, né, e uma vez eu estava por lá conversando com um amigo empresário e um fato interessante, ele numa grande empresa, né, CEO dessa grande empresa de tecnologia, uma vez ela falou, não, ele falando que se chega para entrevista e a pessoa, quando a gente está entrevistando, eu olho no currículo dele e está escrito Santa Catarina, eu contrato ele na mesma hora. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Ele disse, por causa do perfil. Né? Santa Catarina tem um perfil muito interessante, pelo características de trabalho, culturais, de pensamento também, dessa cultura de inovação, né? É uma coisa que está, né, pertence à característica aqui de Santa Catarina. Quando a gente olha para o nosso ecossistema, né, de Santa Catarina, do que a gente está falando? Nós estamos falando de pessoas, né, os atores, né, nós estamos falando de pessoas, então, pessoas com talentos técnicos, perfil criativo, perfil de empreendedorismo. Nós estamos falando também de cultura, então estamos falando de relacionamento, confiança, colaboração, né? E nós estamos falando também, para formar o ecossistema, também de tecnologia, de infraestrutura e capital. Quando a gente olha para fora de Santa Catarina, alguém que está de fora de Santa Catarina e olha para Santa Catarina, o que ela enxerga? Ela enxerga um estado com excelentes índices, que vem com excelente formação de mão de obra, com um cenário de construção de uma rede catarinense de centros de inovações interligados, né? Então, 15 centros de inovações espalhados por Santa Catarina, e aí a gente não está falando de pegar e concentrar tudo num canto, mas a distribuição de 15 centros de inovações por Santa Catarina e conectados, né? Então, você tem, para quem é de fora e olha para Santa Catarina, só enxerga motivos positivos para realmente investir aqui. E é isso que vem acontecendo. Se nós olharmos, cada vez mais Santa Catarina se torna uma excelente escolha. Da mesma forma que internamente, quem está em Santa Catarina e resolve empreender, resolve se aventurar nesse grande desafio, nesse nobre desafio de empreender, encontra aqui excelentes espaços, apoios, né, para você empreender. Então, ser catarinense, estar inserido em Santa Catarina e no nosso ecossistema é algo muito positivo, porque todos os atores favorecem. E isso é muito bacana, traz como resultado um nível de criação de novos empreendimentos, de novos negócios, de reinvenção, de invenção, de refactoring de serviços e processos de uma maneira muito ampla. Fábio, você falou muito em capacitação também na sua fala anterior. Receber grandes empresas, né? Aqui em Santa Catarina é ótimo, mas acho que ainda é melhor poder capacitar os nossos estudantes, os nossos empreendedores, né? Isso é muito importante, essa colocação que tu fez, porque nós não temos empresas, né? Nós não temos inovação, nós não temos instituições se nós não tivermos pessoas, né? E as pessoas, elas têm que estar preparadas e elas têm que ser capacitadas, formadas para isso. Claro que a vontade
né, de crescer, a vontade de aprender faz parte, né, das pessoas, mas termos programas de formação é essencial. A FAPESC tem programas ligados ao desenvolvimento das pessoas em nível de mestrado, em nível de doutorado e de pós-doutorado, né? Então, nós temos alguns programas próprios e alguns programas em parceria com a CAPES, né? E com o próprio CNPq, que são agências nacionais que militam dentro dessa área. Então, direcionar recursos para formar pessoas e essas pessoas possam estar ocupando as vagas e as oportunidades que nós temos, não só na academia, não só nos centros de pesquisa, mas também nos espaços de governo e nos espaços empresariais, é essencial. E a gente acredita que essa contribuição ela tem sido feita, né? Claro que é importante cada vez mais a gente ampliar, né? Por exemplo, neste momento a gente está desenhando junto com a CAPES, a gente está participando de uma chamada junto com a CAPES por um programa de formação de pessoas dentro das áreas prioritárias e emergentes do estado de Santa Catarina. Então, nós fizemos um mapeamento com várias entidades catarinenses para descobrir, né, quais são as áreas emergentes e prioritárias, né, aquilo que o secretário Rogério muito fala, né, como que a gente direciona o nosso esforço, mas para aquelas áreas e para aquilo que faz sentido, né, qual é a estratégia do Estado, para onde que o Estado vai crescer, né, para onde que o Estado vai se desenvolver. Então, uma vez identificadas essas áreas, né, nós estamos aí fornecendo, ou vamos fornecer, né, bolsas de formação em mestrado e doutorado, e inclusive pós-doutorado, para que a gente tenha pessoas capacitadas para ocupar essas vagas e dentro da estratégia aí do Estado de Santa Catarina. Secretário Rogério, como é que você enxerga a integração do jovem e do experiente, daquele que está chegando com muito gás, com muita vontade, com estudo, com pesquisa, muitas vezes, e daquele que tem uma experiência de uma vida inteira? Totalmente complementar, Rúbia. Eu acho que aquilo que eu falo de economia colaborativa e criativa, é necessário integrar essas duas inteligências, né? Essas duas formas de a gente poder contar para o desenvolvimento da economia. Não se pode mais fazer uma relação de startup só com internet ou com jovens. Nós estamos tendo experiências interessantes também com pessoas altamente experientes que estão revertendo o cenário, se reinventando nessa pandemia. É fundamental que a gente tenha, dentro dessa nossa política de desenvolvimento, não é uma relação de jovens apenas. A capacitação em doutorado e mestrado, como o Fábio falou, é fundamental para que a gente possa qualificar. Mas também a formação em nível técnico, que a gente está focados também para contribuir para os jovens que estão possam ter um direcionamento para, principalmente no que diz respeito aos centros de inovação, estabelecerem a vocação de cada região. É fundamental também que a gente não pense só nas condições de vocação que até então sustentaram o Vale do Itajaí, a região de Blumenau, a região de Joinville, a região de Criciúma, Lages, Oeste Catarinense. É fundamental que a gente abra também para as novas matrizes econômicas. E essas regiões, muito embora a gente possa ter realmente histórias de grande sucesso até então, nós precisamos dar apoio e suporte para essa nova geração que está entrando, junto com a geração que já existe de mão de obra, oportunidades novas na nova economia. Acho que essa é o grande propósito, e o SEBRAE está nos auxiliando também nesse desenvolvimento. Existe um projeto muito, muito importante no SEBRAE, não fazendo propaganda só, mas dando a referência. Nós tínhamos aqui um projeto chamado Cidades Inteligentes, e o SEBRAE, Cidades Empreendedoras. E nós vamos juntar as duas e criar o Cidades Sustentáveis.
porque todas as cidades são empreendedoras ou são inteligentes, mas nós precisamos olhar para frente, estar focados na sustentabilidade das cidades. E para isso nós temos que juntar forças com o poder público, as prefeituras, as secretarias, mas principalmente com os grandes agentes econômicos, com as entidades, associações empresariais, a Associação de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. É fundamental que também incorporemos nisso a pesquisa e as academias, né? As universidades, as escolas técnicas, o Sistema S é fundamental também para a formação dessa geração de técnicos da nova economia. Acho que tudo isso compõe um grande sistema de uma política de Estado, como eu falei no início, e não de governo. Independente do governo que esteja, Santa Catarina já deu provas de que ela é um grande estado de empreendedorismo. E acho que isso faz com que a gente cada vez mais incentive as novas gerações e as antigas a convergir, e as experientes, para convergir para um caminho de prosperidade. Aqui a gente fala uma coisa muito importante também, que o nosso propósito fundamental é que a gente possa desenvolver a prosperidade, uma grande alavanca da prosperidade com criatividade, com confiança e segurança. Eu acho que essa é a nossa ferramenta de trabalho todo dia, é gerar uma condição de qualidade de vida melhor para o povo. E acho que não só o povo na visão do Estado, mas o povo como nós mesmos participamos da sociedade. Fundamental que se integre todos esses valores. Eu vou deixar uma pergunta aqui para os nossos três convidados, mas vou começar pelo secretário Rogério, porque há tempo que eu já acompanho o teu trabalho como gestor, Rogério, e sei que você, até mesmo no ano passado, esteve fora do país, esteve envolvido aí com startups, né, pesquisando, se inteirando sobre o trabalho lá fora também. Qual é a área que você acha que tende a despontar? É a saúde mesmo, por causa da pandemia, por causa do momento que nós estamos vivendo, quando o assunto é inovação? Você acha que é a saúde ou quais são as outras que terão destaque aí nos próximos anos? Sem dúvida, penso que nesse curto prazo a saúde é muito importante, mas eu identifico também as oportunidades na área de logística, onde você vê que o comércio eletrônico avançou enormemente, então nós estamos tendo grandes centros de distribuição, portos, aeroportos e estradas sendo realmente áreas que seria muito importante termos uma dedicação maior. No que diz respeito à região também de Santa Catarina, o turismo, que é fundamental, que o turismo regional, o conhecer o Estado, ele está, aos poucos, se iniciando uma retomada importante, mas, sem dúvida nenhuma, o que diz respeito à área de serviços e serviços de comercialização e de logística é fundamental. Você veja, nós somos hoje o segundo estado mais competitivo do país. E para isso, a gente trabalhou muito, e isso é o legado que o Estado dá ao país, no que diz respeito principalmente à parte logística, ao desenvolvimento da área logística, e grandes centros de distribuição estão sendo constituídos e construídos aqui no Estado, mas é fundamental que a gente tenha mão de obra preparada e qualificada. Outro fator importantíssimo, né, que temos hoje a maior geração de startups do sul do país. Quer dizer, nós temos também uma condição de qualificação e orientação para que a gente tenha programadores e desenvolvedores que atendam a essa demanda, porque é uma indústria que eu digo que é a indústria sem chaminé. É uma indústria que está crescendo enormemente e isso nós vamos apoiar com certeza. Então, na área de serviços, logística e comércio, não só o eletrônico, porque
o comércio também físico com lojas também está se reinventando e criando também oportunidades para crescimento. Hoje você tem lojas físicas que atendem pelo WhatsApp. Então, você tem entregas e operações sendo feitas para todo o país. Então, não podemos perder essa oportunidade. E aquilo que o Maia estava falando, a vocação de cada região deve ser realmente muito bem discutida. Acho que todos os níveis da sociedade que nós temos hoje que questionar quais são as reais oportunidades na nova economia que cada região vai ter. Então, esse fórum, a Secretaria tem se empenhado bastante, junto com o SEBRAE, com a FACISC, com a Fiesc, com as entidades empresariais, para que a gente possa realmente contribuir num direcionamento estratégico de cada região e possa desenvolver mão de obra qualificada para isso. Então, a FAPESC também tem esse objetivo no desenvolvimento dessa mão de obra, mas, fundamentalmente, eu acredito que a tendência em logística, comércio e serviço e turismo são as áreas onde vão ter um impacto fundamental para o Estado nos próximos meses. Rafael, você que viaja aí pelo Centro de Inovação do Estado, está acompanhando também, qual é o teu parecer? Então, Rubia, eu vejo muito que 3 áreas vão desenvolver e impulsionar muito nos próximos anos, tá? Eu vejo o IoT, a internet das coisas, né? Ainda mais para a chegada do 5G, o que vai possibilitar aí uma evolução de conectividade e disponibilidade de um jeito fantástico, né? Nós estamos falando de mais de 20 milhões de possibilidades de conexões por metro quadrado. Então, você abre aí para um nível de interação para todos os objetos. Uma geladeira deixa de ser uma geladeira, uma roupa deixa de ser uma roupa, e aí você abre para um nível simplesmente absurdo de avanços e de tecnologias disruptivas que vão surgir. A inteligência artificial, né? Então, são 3 coisas: a internet das coisas, inteligência artificial e de base tecnológica mesmo, né? Justamente porque elas vão estar a base desses 2 movimentos que vão estar impulsionando cada vez mais aí no futuro. E fazendo um pequeno gancho aí com o que o secretário comentou das regiões, né, e suas vocações. Uma das coisas mais importantes que está sendo realizado, e há várias mãos, é o estudo, a promoção de um estudo de especialização inteligente, né? Porque muito mais do que olhar o agora, as regiões devem olhar para todas as suas cadeias, atores, potencialidades, laboratórios, para conseguir observar o que vai estar mais lá na frente, né? E como a economia pode reagir dessa forma, o que eu tenho que formar de profissionais, onde que estão os potenciais e como isso pode estar conectado no estado inteiro. Então, os estudos de especializações inteligentes são extremamente necessários. Mas, respondendo rapidamente assim, Rúbia, IoT, inteligência artificial e empresas de tecnologia. Fábio, análise de dado e visão de futuro essencial, né? Com certeza. E para mim ficou um momento difícil, né? Depois das falas e das análises do Rogério e do Maier aí, né? O que a gente poderia ainda incluir dentro desse processo. Mas eu concordo, né, com ambos das áreas indicadas, realmente assim, essa perspectiva é muito forte. Concordo também na tua fala, Rubia, que a saúde ela vai ter no momento, não só agora, pós-pandemia, né, mas ela é uma área de potencial cada vez mais, né, as pessoas precisam disso e a pandemia, eu acho que acelerou esse processo, né, os dados, como tu falou também, mostrou muito, né, a união da IoT, que o Rafael falou, com a inteligência artificial,
né? Ela mostra na questão do Big Data que é essencial nós termos informação, tratarmos esse volume de informação e usarmos isso com inteligência, né? A gente precisa, nos primeiros ensaios para o enfrentamento da Covid, né, nós tivemos muitas análises até preditivas, mas análises também de dados baseadas nessa informação, né, no deslocamento das pessoas, das cidades e assim por diante. Então, eu vejo que tudo isso relacionado ao Big Data é uma área potencial. Eu destacaria também a digitalização dos serviços, né, e levar isso para a nuvem é uma área também extremamente de potencialidade. As empresas, o governo, todo mundo acelerou esse processo de digitalização nesse momento da pandemia, né, levar os serviços para o digital, levar esse atendimento para o digital e para a nuvem, né, isso com certeza ele vai se ampliar e se acelerar, né, e isso já liga também com a questão da indústria 4.0, né, o Rogério falou muito em relação a isso. A indústria 4.0 já é uma realidade, né, a gente precisa cada vez mais, todos os exemplos que o Rogério trouxe, né, seja da China, seja aqui, 4.0, então como é que o conhecimento, como é que a inovação vai contribuir para esse processo da industrialização 4.0, né? E aí eu destacaria mais duas áreas, né, que eu acho que tem um grande potencial e que com certeza ele vai impulsionar nos próximos anos, que é a área de alimentos. A área de alimentos está se reinventando e vai cada vez mais se reinventar, e a biotecnologia. A biotecnologia está com uma grande potencialidade e ela vai se unir a várias dessas outras áreas, seja dos alimentos, seja dos medicamentos, seja da área da saúde, né, seja da indústria 4.0, mas a biotecnologia, com certeza, ela vai estar cada vez mais próxima do ser humano, do conhecimento e da inovação, né? Então, esses seriam os meus destaques, complementando aí a fala de vocês três. Pô, a gente está assim, caminhando para o final dessa live, infelizmente, até poder para vocês, FAPESC, SDE, acho que a gente precisaria ter uma live por semana, porque estou aqui com 3 especialistas, né? Falar pouco assim é complicado. Fábio, nós estamos com editais com inscrições abertas, programa de incentivo às incubadoras de empresas catarinenses, né? Até o dia 26 de outubro. Isso mesmo, e a gente aproveita esse espaço, que a gente tem muito empreendedor aqui, né, e muita gente que milita nesse ecossistema para fortalecer o convite, para submeter uma proposta dentro do edital de chamada pública do apoio às incubadoras de empresas. Nós estamos apoiando 2 tipos de operação de incubadora, né? As incubadoras que já estão em operação, aquelas que já existem, né, já têm empresas incubadas e que já trabalham dentro desse processo de incubação e de apoio à geração de empresas, e aquelas incubadoras que estão em fase de implementação, né, que estão iniciando, que vão ser montadas. Há uma conexão muito grande com os centros de inovação, Rúbia, porque as incubadoras, elas são um dos instrumentos dos centros de inovação, né? Então, dentro do portfólio de atividades dos centros, tem o processo de incubação, e essa é uma oportunidade para aquelas incubadoras que já estão atuando nas diversas regiões do estado, e nós temos lá em Xanxerê, em Videira, em Araranguá, em Tubarão, Joinville, Blumenau, né, em várias cidades nós temos esse processo de incubação, para que eles possam estar submetendo as suas propostas e recebendo esse apoio aí para poder potencializar a sua atuação enquanto incubadora de empresas, e com isso chegar na ponta, né? Chegar aquilo que o secretário Rogério destaca muito, gerar a oportunidade de novos negócios, gerar a oportunidade de emprego e renda, né? E gerar a prosperidade nas diversas regiões do estado, Rúbia. Porque para nós, enquanto governo, enquanto agente fomentador, né, da política de ciência, tecnologia e inovação, é importante que a gente gere essas oportunidades em cada uma das regiões, porque nós não queremos que haja uma migração desses talentos para a capital ou para as grandes cidades, né? Para nós é importante que a gente tenha essas oportunidades nas diversas regiões para que o interior possa receber aquele empreendedor, possa receber aquele talento e manter aquele talento na sua região, né? E com isso vai gerar o desenvolvimento, vai gerar a prosperidade, né, no interior do estado, porque estamos, né, em órgãos que têm um olhar para todo o estado de Santa Catarina, né, e que pressupõe esse desenvolvimento. Os recursos são da ordem de 100 mil para novas incubadoras
e de 150 mil para as incubadoras em operação. Então, é um recurso realmente significativo. São 3,4 milhões de reais nesse edital e a gente convida todos esses atores para estar submetendo. E eu não sei se dá tempo, nós também estamos com as inscrições abertas para o Prêmio de Inovação Catarinense, né, para reconhecer os inovadores, as empresas, os pesquisadores, os produtos. Nós temos 11 categorias de premiação, onde a gente reconhece a inovação dos últimos 3 anos. Então, todos aqueles que se enquadram lá numa dessas categorias, submetam os seus cases, submetam suas propostas, que nós, governo do Estado, queremos reconhecer esses inovadores aqui do Estado de Santa Catarina. As inscrições estão lá disponíveis no site da FAPESC, em ambos, né? www.fapesc.sc.gov.br e do Prêmio Inovação até o dia 3 de novembro. Fábio, olha, eu achei esse prêmio fantástico, só fiquei um pouquinho triste, confesso, porque não tem a categoria comunicadora aí nesse setor de inovação que eu sou apaixonada. Rafael, qual é o próximo centro de inovação a ser inaugurado aqui em Santa Catarina? Rúbia, nós vamos ter os próximos aí a ser inaugurados, e o mais perto agora é o de Blumenau, no dia 17 de novembro, tá? Onde vai acontecer a inauguração aí do nosso grande centro de inovação de Blumenau. Já fizeram os lançamentos dos editais para chamada de empresas. Tenho a certeza que Blumenau vai estar lotada de excelentes empreendimentos e que o Centro de Inovação aí de Blumenau vai consolidar cada vez mais a rede catarinense. O povo de Blumenau é um povo muito criativo, que sabe trabalhar muito bem, mesmo com todas essas adversidades, e eles já estavam loucos com pandemia, sem pandemia, estavam loucos já para começar tudo, mas tem que se respeitar algumas questões, mas a inauguração já está aí com a data definida, e teremos outros aí que vão ser inaugurados nos próximos meses, possa ser o de Brusque, o de Chapecó, Itajaí, Joaçaba, o de Tubarão também, que nos próximos meses aí, óbvio, levando em consideração todos os desafios aí de pandemia, né, mas que então vão ser ativados, e aí a gente vai ter um cenário que nada mais é do que praticamente dobrar, mais do que dobrar, a quantidade de centros de inovações ativos em Santa Catarina. Então, é uma visão esplêndida, é uma realização contundente e determinante para o futuro de Santa Catarina. Com certeza, é algo que, quando nós olharmos lá para trás, né, daqui a alguns anos e algumas décadas, os nossos filhos olharem para trás e vão ver como foi positivo a ativação da rede catarinense de centros de inovações. Certeza, parabéns. Ótima notícia, né? Para esse restinho aí de 2020. Olha, convido vocês que estão nos assistindo agora também para seguir as redes sociais da SDE. Assim vocês vão ficar sabendo quando vai inaugurar, como é que vocês podem ir até lá e saber mais informações também. Secretário Rogério Siqueira, qual será o teu maior desafio frente a essa secretaria tão importante para o nosso estado? Bom, Rubia, eu acredito que o propósito que me trouxe à secretaria foi para desenvolver políticas de Estado. E estamos aqui exatamente para isso, criar novas políticas que sejam perenes, que possamos desenvolver não só através do governo, mas através de toda a sociedade, políticas que possam realmente garantir uma qualidade de vida melhor, um cenário econômico inovador e de prosperidade. Essa relação muito clara que eu tenho com o compromisso de estar hoje ocupando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, realmente, como o Maia falou e o Fábio também, criar um cenário de desenvolvimento que possa realmente contribuir para as futuras gerações. Nada mais do que justo e objetivo de que uma política de Estado vise exatamente isso, criar condições melhores para toda a sociedade. E esse é o propósito que eu vim ocupar essa função agora, porque independente
de estar no governo ou não, eu realmente tenho essa retribuição ao Estado de Santa Catarina, que me acolheu. Há mais de 35 anos estou na atividade privada, então estou tendo uma experiência muito importante e focado na SDE, como uma das secretarias mais técnicas que temos no Estado de Santa Catarina. E eu convido a todos também para realmente, como a Rúbia falou, acompanhar todas as nossas redes sociais, porque temos realmente contribuído a desenvolver oportunidades para isso tudo que nós falamos aqui. E gostaria de fazer uma referência específica à Rúbia também, agradecer essa mediação dos trabalhos hoje. A Rúbia eu já conheço há bastante tempo, uma profissional de comunicação muito desenvolvida, e hoje tem um trabalho muito focado na área de tecnologia e inovação. E quando você falou que estão falando com os 3 mestres, é muito bom aprender com você também, Rúbia. Eu queria agradecer mais uma vez essa tua mediação e convidar todas as pessoas que estão nos assistindo e nos vendo a acompanhar esse desenvolvimento e que nos provoque, porque não esqueçam, né, que a nossa diretriz é criar uma política de Estado perene para reavaliar, inclusive, a nossa matriz econômica e poder realmente provocar uma ação de economia colaborativa e criativa a todas as cidades do Estado. E o Fábio lembrou bem, nós não queremos migração de talentos, nós queremos que os talentos estejam nos seus locais e sejam incentivados a desenvolver a economia de cada local. Esse é o grande legado que a gente gostaria de deixar no momento em que nós vamos ser substituídos, mas que a gente deixe realmente as políticas perenes de Estado. Muito obrigado a todos por essa oportunidade. Espero que tenham gostado do Estado de Santa Catarina, que não é só de praias, né? Mas que o Estado é maravilhoso mesmo. Podem vir, vocês vão ter a receptividade maravilhosa, porque além das praias, nós relações de turismo, etc., muito boas. Nós temos oportunidades de economia colaborativa e criativa insuperáveis. Muito obrigado a todos. Bom, grata, Rogério, pelas tuas palavras. Foi um prazer, eu tenho muito ainda a aprender com vocês 3 e espero estar com vocês aí na inauguração desse centro de inovação, porque cada vez que eu chego num lugar inspirador desses, é uma emoção diferente que eu sinto. Realmente amo esse setor de tecnologia, eu tenho certeza que a gente ainda vai se tornar o primeiro aí no Brasil, o primeiro polo de inovação do Brasil. Obrigada mais uma vez a Fábio, obrigada Rafael, Rogério, obrigada a você que esteve conosco durante esse tempo todo na live e convido a continuar assistindo aqui a nossa programação no estande do Governo do Estado, SDE e da FAPESC. Até a próxima!